Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Hoje nós vamos dar sequência ainda no capítulo 10, Direito de Liberdade. E o item é Conhecimento do Futuro. Questão 868. O futuro pode ser revelado ao homem? Resposta. Em princípio, o futuro lhe é oculto e não é sendo em casos raros e excepcionais que Deus permite a revelação. Questão 869. O que objetivo futuro está oculto ao homem? Resposta. Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade, porque seria dominado pelo pensamento de que, se uma coisa deve acontecer, não tem que se ocupar dela ou então procuraria dificultá-la. Deus não quis que fosse assim, a fim de que cada um concorresse para a realização das coisas, mesmo às quais gostaria de opor-se. Assim, tu mesmo frequentemente preparas, sem desconfiar disso, os acontecimentos que sobrevirão no curso de tua vida. Questão 870. Visto que é útil que o futuro seja desconhecido, porque Deus algumas vezes permite a sua revelação. Ele o permite quando esse conhecimento prévio deve facilitar a realização da coisa em lugar de dificultá-la, obrigando-o a agir de modo diverso do que se faria sem esse conhecimento. Aliás, frequentemente é uma prova. A perspectiva de um acontecimento pode despertar pensamentos mais ou menos bons. Por exemplo, se um homem deve saber que receberá uma herança com a qual não conta, poderá ser solicitado por sentimento de cupidez, pela alegria de aumentar seus gozos terrestres, pelo desejo de possuir mais cedo, talvez desejando a morte daquele que deve deixar-lhe a fortuna, ou então essa perspectiva despertará nele bons sentimentos e pensamentos generosos. Se a predição não se cumpre, é uma outra prova, a de maneira pela qual ele suportará a decepção. Mas não lhe será menor, por isso, o mérito ou demérito dos pensamentos bons ou maus que a crença no acontecimento fez nele nascer. Questão 871. Visto que Deus sabe tudo, sabe igualmente se um homem deve ou não sucumbir em uma prova. Por conseguinte, qual a necessidade dessa prova, visto que ele não pode ensinar nada a Deus que já não o saiba sobre a vida desse homem? Resposta. Com isso, queres perguntar por que Deus não criou o homem perfeito e realizado? Por que o homem deve passar pela infância antes de atingir a idade adulta? A prova não tem o objetivo de esclarecer a Deus sobre o mérito desse homem, porque Deus sabe perfeitamente o que ele quer, mas de deixar a esse homem toda a responsabilidade de sua ação, visto que tem a liberdade de fazer ou não fazer. Tendo o homem a escolha entre o bem e o mal, a prova tem por efeito colocá-lo em luta com a tentação do mal e deixar-lhe todo o mérito da resistência. Ora, visto que Deus sabe muito bem e antecipadamente se ele triunfará ou não, não pode, em sua justiça, nem puni-lo, nem recompensá-lo por um ato que ainda não tenha praticado. Bom, Kardec faz uma reflexão sobre esse assunto.
Assim o é entre os homens, pois, por mais capaz que seja um estudante, por mais certeza que se tenha dever triunfar, não se lhe confere nenhum grau sem exame, quer dizer, sem prova. Da mesma forma, o juiz não condena um acusado senão por um ato consumado e não pela previsão de que ele pode ou deve consumar nesse ato. Quanto mais se reflita sobre as consequências que resultariam para o homem o conhecimento do futuro, mais se vê quanto a providência foi sábia ao ocultá-la. A certeza de um acontecimento feliz o mergulharia na inanição. A de um acontecimento infeliz no desencorajamento. Em um e outro caso, suas forças estariam paralisadas. Por isso, o futuro não é mostrado ao homem senão como um fim que ele deve atingir por seus esforços, mas sem conhecer o processo pelo qual deve passar para atingi-lo. O conhecimento de todos os incidentes do caminho diminuiria sua iniciativa e o uso de seu livre-arbítrio. Ele se deixaria arrastar pela fatalidade dos acontecimentos, sem exercitar suas faculdades. Quando o sucesso de uma coisa está assegurado, ninguém se preocupa mais com ela. Bom, vamos fazer aqui uma consideração, uma interpretação aqui com relação a este item, né? Conhecimento do futuro. Desde pequeno, né, eu sempre vivendo numa família esotérica, a astrologia sempre foi o nosso carro-chefe de muitas coisas. E quando eu falo de astrologia, eu não estou falando de ver o horóscopo todo dia, não é isso. Astrologia é estudar-se um mapa astrológico de cada indivíduo. E ali, quando você olha um mapa astrológico, você tem sim um mapa não do futuro, mas do que a pessoa está propensa a viver na sua vida. Os desafios. É como se fosse o livro das provas, né? As principais provas que a pessoa poderá enfrentar na vida. E, de forma alguma, a leitura de um mapa astrológico faz com que a pessoa modifique seu futuro, né? Fuja do seu futuro. Isso não faz sentido, tá? Então, essas previsões aqui que o Espírito está se referindo, é aquela coisa de, olha, você vai morrer se você fizer uma coisa. Olha, você vai ficar milionário se você fizer tal coisa. Olha, eu faço esse tipo de coisa para você e destranco sua vida, né? Esse tipo de conversa é que realmente deve estar aí na mira dessa discussão. Porque o mapa astrológico, que é um mapa, né? Por isso chama mapa, né? É um verdadeiro mapa, né? Que te diz o caminho que você pode seguir, que está ali delineado para você seguir. Você pode optar por um caminho ou por outro, né? Então, o futuro, na verdade, vai fazer de acordo com a sua ação, né? Não exatamente, ó, você vai fazer aquilo, né? Eu ainda acredito que é muito determinista, muito mais determinista do que o mapa astrológico possa aparecer nos tempos de hoje, tá? Eu acredito que se for feita uma análise bem rigorosa sobre o ascendente da pessoa, sobre as tendências que a pessoa tem de acordo com os vários signos, né? A posição dos vários planetas nos signos, dá para se ter até como a pessoa vai agir diante de uma situação, né? Hoje a gente vê um monte de brincadeira na internet, o tipo assim, o tipo assado, o tipo peixes, tipo aquário, tipo leão, tipo touro, câncer, tipo Áries, né? E aquelas coisas bobas que te vê gatinho, que isso aí nada mais é do que uma noção bem infantil do que são os arquétipos, né, das pessoas. Então, a astrologia te dá arquétipos, né, pelo menos
144 bem definidos, né, que seriam cada signo com os 12 ascendentes que ele pode ter, né, que vai dar aí pelo menos 144 arquétipos bastante bem definidos, fora aqueles que a gente acrescenta com a posição da Lua, a posição de outros elementos do mapa, né, do regente do tema e tudo mais. Mas se a pessoa conseguisse fazer, tivesse alguém, né, no mundo tivesse capacidade de verificar exatamente como é o arquétipo daquela pessoa, saberia exatamente quais seriam os passos que a pessoa iria dar ao longo da sua vida. Estou falando que acredito num determinismo absoluto? Sim, eu não acredito no acaso, né? Não acredito no acaso. Já falei isso lá no começo do nosso estudo, né? Então, vai aí uma pequena reflexão, ok? A gente se vê no próximo vídeo. Comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar, e por somente alegria. Sei, oh, ei, sei, oh, sei, oh, ei, sei, oh, mágoa, tristeza e rancor